Ao sermos batizados no Espírito Santo, somos revestidos de poder. O que eu pergunto a você é: poder para quê? Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Olá pessoal, graça e paz, aqui é o pastor Alan Rocha da Promessa Vila Medeiros e você está assistindo o programa Oficina da Palavra, que é esse espaço de reflexão bíblica, esse espaço de estudo cristão, que a gente tem a oportunidade de sermos consertados, corrigidos, consertados pela Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho da notificação, comente, você pode fazer suas perguntas, a gente sempre tem alegria, temos tido o cuidado de responder ali aos comentários, e sempre que tem uma pergunta interessante, se torna pauta aqui também do nosso programa. Eu quero hoje conversar com vocês numa continuação de um estudo que nós fizemos recentemente aqui no canal. Nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, o que significa, como nós acreditamos. E hoje eu quero dar uma continuação desse estudo, falando exatamente sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. E para falar sobre o propósito, responder qual a importância ou o que Jesus Cristo visa ao nos dar esse presente, eu quero me basear na palavra de Deus e pedir para que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 4, mas o versículo que a gente vai basear aqui a nossa reflexão é o versículo 8. Mas a partir do versículo 4, para nos dar o contexto, que diz assim, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Esse texto aqui ele tem muito para nos ensinar, sobre a questão do propósito de Jesus nos batizar com o Espírito Santo. O nosso Senhor não faz nada sem propósito, sem razão. Suas bênçãos não são dadas a nós por acaso, não. Tem sempre um motivo, sempre uma razão. E não é só para a gente ter ali uma alegria, estar em êxtase, enquanto a gente experimenta esse poder. Ao contrário, essa bênção é dada a nós com propósitos bem definidos, como nós podemos ver aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu li aqui o texto de Atos dos Apóstolos, Atos 1, versículo 8, que é o versículo-chave aqui para nós. Ele diz o seguinte: quem escreveu Atos foi o médico Lucas, e ele escreveu Atos uns 40 anos depois de ter acontecido o Pentecoste, aproximadamente. A gente havia passado um tempo, e é bem provável que muitos já estavam esquecendo dos motivos da descida do Espírito Santo e do motivo em que é o propósito do batismo no Espírito Santo. Isso também é visto em nosso tempo, muitas pessoas não têm o entendimento desse propósito. Alguns vão entender que o propósito do batismo do Espírito Santo é a salvação de quem recebe. Outro vai dizer assim, olha, o batismo do Espírito Santo é para a santificação da pessoa. Mas nós sabemos que não são esses motivos, não são esses propósitos, porque
Há outros motivos mais claros quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Há pessoas que entendem que o batismo no Espírito Santo é para o crente ter uma alegria, é para falar em línguas e ser ali revestido dessa alegria no coração. Porém, Atos 1:8, esse texto traz para a gente uma mensagem muito clara com relação a esse tema. O versículo diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, ou sereis minhas testemunhas. Então, esse texto aqui fala para nós que o propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar o crente para a pregação do Evangelho. Vou repetir. O propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar o crente exatamente para a pregação do Evangelho. Nessa afirmação que eu faço aqui com base no versículo 8, nós vemos aqui dois aspectos importantes, dois aspectos desse propósito que me chama bastante atenção e eu quero compartilhar com você. Primeiro, a capacitação do discípulo de Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? O primeiro aspecto desse propósito é o que nós chamamos de capacitação do discípulo de Cristo. Olha o que fala a primeira parte do versículo 8, diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa expressão fala de um aspecto pessoal, de um aspecto interno desse propósito, que é a capacitação do discípulo de Jesus, prometida por Jesus. É interessante que aparece a palavra aqui, depende da tradução, a palavra virtude ou poder. É interessante o cristão ser revestido de poder, ter essa virtude. E por outro lado, quando nós olhamos os poderes desse mundo, quando nós olhamos algumas instituições e vemos o poder dessas instituições, e depois nós olhamos para a igreja, parece que a igreja não tem tanto poder. Assim, quando nós vemos os poderes humanos, né, dos governos, poder bélico, poder financeiro, poder econômico, esse tipo de poder humano, e a gente olha para a igreja, parece que a igreja é, de certa forma, fraca, ineficaz, mas quando nós vamos ver a palavra de Deus, nós sabemos que o poder da igreja não é humana, não é humano. O poder da igreja é o poder do alto. É o poder do alto. O poder da igreja não é igual ao poder desse mundo, mas o poder da igreja é sobrenatural. E mesmo sendo fraca, humanamente falando, ela é a instituição mais poderosa, porque ela é capaz de incomodar até mesmo o reino das trevas. Na verdade é isso mesmo, a igreja ela tem um trabalho que afeta o mundo espiritual. É só a gente lembrar que a missão da igreja consiste em tirar pessoas das mãos de Satanás e levá-las para Deus, como está lá escrito em Atos 26, o capítulo 26, versículo 18. E nisso está uma batalha muito grande, né? E tem impedimentos que tentam barrar, que vêm impedir o avanço da igreja. Estamos em guerra. Guerra contra o mundo espiritual. Exatamente isso, por conta disso, nós precisamos dessa capacitação de Deus sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo, até reservei o texto aqui, em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, os versículos 3 e 4, fala que nós temos armas espirituais para nós batalharmos essa guerra. Lá, 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3 e 4, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Então aqui, esse texto fala de que nós lutamos uma milícia, uma guerra, que é uma guerra espiritual,
E essa guerra não pode ser vencida com armas humanas. Nós precisamos de armas sobrenaturais. E uma das armas que Deus tem dado ao cristão é exatamente o batismo no Espírito Santo. Nós louvamos a Deus por isso, porque quando nós somos capacitados por Deus, nós podemos enfrentar essas batalhas e sermos vitoriosos por causa do poder de Deus na nossa vida. O termo que aparece aqui em Atos 1:8 é bem interessante, é traduzido aqui na nossa Bíblia como poder ou virtude. A palavra aqui é dunamis e significa, ou vem de um verbo grego que significa ser capaz, ter força. Tem um termo que a gente usa hoje muito em nossa cultura que é empoderamento. O batismo do Espírito Santo é um empoderamento de Deus sobre a nossa vida. E esse empoderamento foi prometido por Jesus. Aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 49, olha o que está escrito aqui. Vocês são testemunhas destas coisas, versículo 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha que maravilha. Então aqui é uma promessa de que nós seríamos revestidos. A ideia aqui é que é como se a gente já tivesse uma roupa e a gente fosse então revestido com uma roupa protetiva, como se fosse aqui uma armadura que nós vestimos para a guerra, né? Então, essa é a ideia aqui do texto para nós. Irmãos, então o que eu quero dizer aqui é que a experiência do batismo no Espírito Santo é uma capacitação espiritual, ou seja, Deus capacita espiritualmente os seus discípulos e discípulas para a execução da obra de Deus. E isso vai possibilitar uma vida mais poderosa, uma vida mais intensa de glorificação, para que a pessoa tenha mais eficiência no serviço do Senhor. Mais ousadia, mais coragem. E isso é muito visto na vida daqueles primeiros cristãos. É só a gente lembrar de Pedro, como que aconteceu lá no Pentecoste. Lá, não só Pedro, mas todos os discípulos ali, antes da descida do Espírito Santo, eles estavam medrosos, estavam escondidos lá dentro de uma casa. Mas depois da descida do Espírito Santo, eles saíram corajosamente expondo a palavra. O Pedro, que eu citei aqui, o apóstolo Pedro, é um exemplo claro disso. Ele estava com medo, paralisado. Nós sabemos, por exemplo, que ele negou a Jesus. Estava com medo, amedrontado, mas quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele levanta com ousadia e começa a pregar a palavra, e naquele dia, quase 3.000 pessoas entregaram a vida a Cristo por meio da pregação do apóstolo Pedro. Então, a gente vê esse exemplo, né? Então, o batismo no Espírito Santo, ele tem esse propósito. A gente sabe que o batismo no Espírito Santo é um mergulho, é uma imersão no Espírito, de forma que o Espírito Santo tem uma maior influência na vida dessa pessoa. Se estabelece um relacionamento entre essa pessoa e o Espírito Santo, há mais sensibilidade. E essa pessoa pode ser usada mais eficazmente nas mãos do Senhor. Então, eu quero enfatizar essa ideia, que quando Jesus batiza uma pessoa com o Espírito Santo, é intensificado, irmãos, há um ambiente de relacionamento mais intenso, exatamente porque se abre um canal de comunicação. É uma fonte permanente de renovo. A gente vê exemplos disso no livro dos Atos dos Apóstolos. É até interessante, importante a gente citar isso aqui, né? O fato de que o batismo no Espírito Santo ele tem como evidência o falar em outras línguas, né? O falar em línguas estranhas. É interessante porque esse dom, essa experiência que sinaliza o batismo no Espírito Santo, porque o dom de línguas, ou o falar em línguas, é uma linguagem espiritual de oração, de adoração, e que se torna uma fonte de renovo, de restauração.
A gente vê, por exemplo, lá em Atos capítulo 4, versículo 31, em que a igreja estava passando por um momento muito difícil, um momento assim de desânimo e um momento de perseguição, e ali os crentes se reúnem para buscar a Deus, buscar o poder do Senhor, e ali eles são novamente revestidos. Ali certamente eles falaram em línguas, ali pessoas foram batizadas no Espírito Santo, eles saíram dali com ousadia, pregando a palavra, falando da palavra de Deus para outras pessoas. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que um dos aspectos desse propósito é exatamente essa capacitação, esse empoderamento que Deus traz sobre a vida do crente ao ser batizado no Espírito Santo, né? Então ele é empoderado, ele é renovado, ele é fortalecido. Mas existe um outro aspecto que aparece aqui, que é exatamente a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho, a gente poderia dizer assim, o crente é capacitado, mas capacitado para quê? É capacitado para a proclamação do Evangelho. Quando a gente desconecta essas ideias, nós cometemos alguns erros e alguns exageros ou nos afastamos do propósito. Porque olha o que está escrito na segunda parte de Atos 1:8, diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que está escrito aqui no texto da palavra. Esse segundo aspecto é o aspecto mais abrangente e externo desse propósito do batismo no Espírito Santo. O texto diz que eles receberiam poder do alto. E mais uma vez a pergunta, poder para quê? Tem um autor, o pastor Hernando Dias Lopes, ele fala sobre esse poder. Eu acho interessante as falas dele. Diz assim, poder para quê? Ele diz, poder para tirar os olhos da especulação e direcioná-los para a missão. Para isso que a gente recebe poder. Poder para quê? Poder para libertar do medo. Poder para morrer por Cristo. Poder para amar o outro. Poder para ir além das fronteiras. Poder para proclamar o Evangelho. Poder para ser testemunhas de Cristo. Então, quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós somos revestidos. Isso é, nós somos aparelhados para uma batalha, somos equipados para cumprir uma missão. Então, a ideia aqui, esse aspecto que eu destaco, é que o principal propósito do poder do Espírito Santo em nossa vida é para nos tornar testemunhos de Jesus em toda a terra. O que significa ser testemunho? O que significa, né, a palavra, no sentido original, não é apenas de sermos representantes de Jesus, embora isso seja correto, esse aspecto também está na palavra, mas muito mais do que ser testemunha, nós precisamos atestar, ser prova, ser evidência da ressurreição de Jesus. Isso aqui é ser testemunho. É você acreditar tanto nesta mensagem que Jesus está vivo, né, e o fato de Jesus estar vivo é aquilo que comprova que o Evangelho é verdadeiro, mas ninguém está vendo Cristo vivo por aí. Qual é a prova de que Cristo está vivo? É a vida dos crentes, somos nós. A gente deve dizer assim, olha o que ele fez comigo, olha o que ele tem realizado, isso é a prova de que ele está vivo. Então, o Espírito Santo nos capacita. O batismo no Espírito Santo tem como esse propósito de nos fazer testemunhas, nos deixar capazes de testemunhar, mesmo que isso custe a minha vida, custe a sua vida. Essa é a ideia. O texto diz assim, e recebereis poder, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós costumamos entender essa ideia de ser testemunha como uma ordem de Jesus para nós. Mas a ideia não é essa. A ideia aqui não é de uma ordem, mas de uma promessa. A ideia é assim, que se você é revestido do poder de Deus, se você passa por essa experiência e tem essa compreensão desse empoderamento que Deus causa na sua vida, então você automaticamente será testemunha.
Sabe aquele texto, aquelas palavras de Jesus que diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio? Se você está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, sua boca falará de Deus. Você vai ser impulsionado a declarar a sua fé e dizer: Jesus está vivo. E eu sou evidência disso. Eu vejo isso na minha vida. Né? Você vai dizer isso. Então, quando nós somos impactados por esse poder do Espírito Santo, nós também somos impulsionados e sentimos essa necessidade de falar de Jesus. Né? Então, só para deixar claro aqui, a palavra testemunho significa algo que serve de evidência ou como prova. Então, nós devemos pregar o Evangelho e o poder de Deus na nossa vida trará também evidências claras. Isso tem a ver com sinais, com prodígios, do fato da gente orar pelas pessoas e pessoas serem curadas, mas não só isso, também a evidência de vidas santas que expressam a glória de Deus vivendo o Evangelho. Então o Espírito Santo também nos capacita não apenas para a gente falar o Evangelho, mas também para a gente viver o Evangelho, e por isso nós precisamos buscar esse poder e vivenciar esse poder na nossa vida. A gente vê isso na vida daqueles irmãos ali em Atos capítulo 2, o que aconteceu na vida deles depois dessa experiência, o quanto eles foram impulsionados, o quanto eles foram fortalecidos para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que diz o texto assim, ó, vocês vão ser batizados no Espírito Santo, né? O versículo 8 diz assim: recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ideia aqui é que se você tem esse poder sobre a sua vida, por onde você estiver andando, seja na sua rua, no seu bairro, no seu país ou em qualquer lugar do mundo, você vai falando de Jesus, não apenas com suas palavras, mas também dando provas de que ele é real através da sua vida. Queria, encerrando essa ministração com vocês da seguinte forma: olha, eu creio que a proclamação do Evangelho é um dever de todo cristão. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo para pregar o Evangelho. Todos nós já temos o Espírito Santo na nossa vida e é um dever de todos nós, aquele que é salvo, aquele que recebeu o perdão de Deus, aquele que foi alcançado pela graça, deve falar de Jesus por onde andar. Mas a Bíblia fala de um empoderamento, fala de um plus que nós recebemos, que é o que a Bíblia chama de batismo no Espírito Santo. Então nós cremos que um crente, quando desejando mais do poder de Deus, ele deve buscar essa bênção, porque isso vai fortalecê-lo ainda mais e capacitá-lo ainda mais para pregar o Evangelho. Se você não é batizado no Espírito Santo, você deve pregar o Evangelho por onde você andar. Mas se você quiser ainda ter mais ousadia, mais coragem, peça essa bênção de Deus sobre a sua vida e você vai ser grandiosamente abençoado por Deus. Eu creio que o batismo no Espírito Santo é uma bênção indispensável para todos nós, é indispensável para a igreja nesse tempo de tantas dúvidas, nesse tempo de tanta frieza espiritual. É fundamental a gente ter o Espírito Santo na nossa vida, como nós todos temos, mas esse enchimento maior de Deus que é o batismo no Espírito Santo. Então, por fim, o que a gente aprende no estudo de hoje é exatamente essa questão de que o propósito do batismo no Espírito Santo não é a salvação da pessoa. Isso é a habitação, é outra bênção, né? Ou também não é a santificação, como alguns ensinam, mas a ideia de que o propósito do batismo no Espírito Santo, como nós falamos, é capacitar o cristão para a pregação do Evangelho, para cumprir a missão. Então o Espírito Santo vem sobre a vida da pessoa e
traz essa bênção, né? Essa bênção, ela tem dois aspectos, que é um pessoal interno, que é a capacitação do crente, como nós falamos, e o outro aspecto que é mais abrangente, externo, que é pregar o evangelho, a proclamação do evangelho às outras pessoas. Que você possa entender isso. O meu desejo é que nós possamos resgatar essa questão. Nós temos conversado com alguns pastores, exatamente que nós sentimos que muitos daqueles que se dizem pentecostais estão se afastando desse conceito, dessa ideia. E muitas vezes o batismo no Espírito Santo, a experiência desse revestimento, passa a ser apenas uma experiência que tem como propósito a si mesmo, que reduz em si mesmo. Não. O batismo no Espírito Santo é para o cumprimento da missão. E que a gente possa, então, entender isso, porque assim a igreja crescerá ainda mais, porque assim mais e mais vidas chegarão ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos encerrando aqui o estudo de hoje. Se você entendeu, compreendeu, deixa aí o seu comentário nesse estudo. Se você tiver alguma dúvida, também faça aí sua pergunta. Eu agradeço aí a sua participação. Que Deus abençoe sua vida. Se você é batizado no Espírito Santo, valorize essa bênção. Se você não é batizado ainda, busque, porque Deus, o Senhor Jesus, pode te batizar ainda. Deus te abençoe.